Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Picuinha. Eu sou o professor Pablo Jamil, que comigo hoje o grande professor Oliveira Soares. Estamos aqui, grande, 112 quilos. Ô louco. Não Mentira que você tem 112. Eu sou sudo, 112 quilos. Sou Mas é por causa do osso. É osso, tem os ossos grandes, assim. Claro. Fêmur, Estrutura, osso denso. Osso denso, aí meu osso é bem compacto. 112. Tomou bastante leite? Não gosto de leite. Não? Não, mas é que eu sou fortinho mesmo. Entendi. Mas 112 quilos mal distribuídos. Começamos hoje mais um Picuinha com a notícia de que o professor Tessaro não fará mais o Picuinha. Você pode ver que a mesa dele tá vazia ali, né? Mostra ali, Gustavo. Ó, tá vazio. Ele não fará mais o Picuinha. Não fará hoje. Não fará mais. Não te peguei no dia da mentira. Oh, puta que pariu, mas é um morfético mesmo, viu? Puta, não, brincadeira do dia da mentira. Ele pegou uma mensagem pra nós hoje que não viria hoje. É, exato. Hoje o professor Tessaro não pôde participar. Ele tá com algumas questões ali. Lesão de esforço repetitivo, não estou falando, foi operado da hemorroida hoje de manhã. É leve, no caso dele. Faz todo sentido. E isso vai fazer aquela operação só com grampeamento. Só com grampeamento? Só para escutar o barulho. Vai clac, clac. Já que ele gosta de arma, vai se sentir tombado. Ai, meu Deus do céu, cara. Segunda-feira. Porra, não tem nem copinho, tá? Não tá aqui copinho pra tomar café. Açúcar. Não tem problema, eu trouxe o meu. O velho é prevenido, rapaz. Trouxe o meu açúcar. Olha tomar só. Café amargo, o cacete, rapaz. Então, hoje nós começamos aqui mais um Picuinha, o especial do Dia da Mentira, né? Já começamos até com uma mentira. E aí nós pensamos em fazer o seguinte. Esse anel de Madame Satã que eu não tinha Curtiu? visto. Olha aí, ó. Nós pensamos em fazer o seguinte. Hoje a gente tinha pensado, como um programa especial Dia da Mentira, nós pensamos em puxar o sinal da TV Senado e deixar transmitindo. Transmitir a sessão do Senado hoje seria ideal. Né? Seria ideal. Você quer assistir TV Câmara, TV Senado, tá no contexto. Dia da mentira. Pode pegar. Como é que hoje não tem? Hoje é segunda-feira, né? Ah, é mesmo. Segunda-feira não tem, é ponto facultativo no Brasil. Mas daí passa o... É ponto facultativo. Vai se quiser, o cara tá nas bases hoje. Essa é a mentira deslavada que eles contam. Na segunda-feira e sexta, o dia de estar nas bases. Entendi. Chega terça-feira depois do meio-dia. Aí não tem como trabalhar em plenário. Então trabalha quarta e quinta, porque quinta de manhã ele também tem que ir embora depois do almoço. Então é um dia e meio de atividade. E sexta-feira de boaça. Sexta-feira não, tá vendo nas bases de novo. Claro. É isso aí. E isso não é mentira, isso é verdade. E não, isso é verdade. Você vê, pelo tanto que eles jogam na categoria de base, deveria estar bom pra caralho, né? Deveria, porque só não fazem nada. Rapaziada, então hoje a gente vai começar justamente falando sobre o Dia da Mentira, né? De onde veio a história do Dia da Mentira? De onde surgiu essa comemoração? Por que Dia da Mentira? Você sabe dizer pra nós alguma coisa sobre isso ali? Não sabe? Conta pra nós. Pois é. Dizem que o Dia da Mentira é uma comemoração já universal e que tem algumas origens, por exemplo, na França. Outros dizem que tem origem inglesa, mas a origem do nosso Dia da Mentira tem a ver com uma publicação de um noticiário que havia no Brasil, na época do Brasil Império. Era uma revista, uma espécie de jornal que se chamava Mentira, A Mentira, certo? E que publicou no dia 1º de abril, agora só vai me faltar a data precisa, do 1800 alguma coisa, que Dom Pedro havia falecido. 1834 ele faleceu. Pois é, mas é bem anterior a essa data. Acho que 1809, uma coisa assim. Publicou que ele havia falecido, o que veio a ocorrer só muito tempo depois. E por causa dessa publicação, no Brasil ficou conhecido como o Dia da Mentira, o dia 1º de abril. Olha aí, cara, novidade. Boa, né? Vamos saber. E aí, de lá para cá intensificaram a mentira. Intensificaram, né? Aliás, existe até um filme que se chama A Origem da Mentira, né? Que é sobre uma sociedade na qual todo mundo fala a verdade. E um cara tem uma grande ideia, que é começar a mentir.
E aí toda a história vai se desenvolvendo em volta dessa noção da mentira. Achei muito a sacada muito É legal. uma comédia muito boa, Né? chamado Mentiroso. O cara, Do Jim Carrey, o cara só falava a verdade. 1828, 1º de abril de 1828, aí começou a ideia de que dia 1º de abril era o dia da mentira no Brasil. Certo? Mas vamos falar, esse filme O Mentiroso, do Jim Carrey, é muito bom. É. Muito bom, porque é um cara que é um advogado, vive mentindo, e o filho dele faz um pedido de aniversário que ele não pode mais mentir, né? É muito legal esse filme, aliás, quando o Jim Carrey fazia comédia, porque hoje ele não está mais fazendo. Não, ele parou de fazer comédia. Isso é verdade. Ele passou por umas crises depressivas muito grandes. Ele fez filme de terror, ele fez filme de suspense, de drama, e ele parece que abandonou a comédia. Talvez porque ele tenha percebido de uma forma não muito boa que as pessoas gostavam de rir dele e não com ele, né? E isso tem muito hoje na internet, inclusive. Aí é terrível. Quando as pessoas riem de você, é muito diferente do que rirem com você. É claro. Porra, você tá louco. É claro. E isso é muito comum hoje, né? Aliás, eu gosto dessa ideia de pensar sobre a mentira, porque a mentira é um recurso de sociabilidade, praticamente. Se você falasse a verdade 100% do tempo, você não conseguiria socializar com as pessoas. A nossa sociedade é mais mentirosa do que outras sociedades. O brasileiro é mais mentiroso, por exemplo, que o alemão. Mais mentiroso que o alemão. Exemplo, se você estiver conversando com o alemão, estamos aqui num grupo, certo? Todos alemães, e eu e você brasileiros. Aí a gente chega pro William, né? Que vai ser Wilhelm agora. Vai ser Wilhelm. E eu pergunto pra ele, eu falo assim, cara, você quer tomar uma cerveja? Porque a gente tá indo ali, vamos ali ao bar tomar uma cerveja, quer tomar uma gelada com a gente? Ele, como bom alemão, se quiser, vai dizer sim, né? Na verdade não vai dizer sim, porque vai falar em alemão, né? Ja. Mas, se ele não quiser, ele simplesmente olha pra você e fala, nein, eu não quero. E ele não dá uma justificativa. Ele não explica pra você o motivo. Ele é curto e grosso. Fala, não quero. Obrigado. Sabia que eu não justifico quando falo não? Não? Não justifico. Eu tenho a liberdade de dizer não. Então. Eu não justifico. Mas você quer tal coisa? Não, obrigado. Isso é um procedimento pouco brasileiro. Você sabe, né? Mas porque socialmente falando, o brasileiro tem aquela mania de você falar, então vamos tomar uma cerveja? Ah, não posso, cara, vou receber uma visita, ou tenho que resolver um negócio agora, né? Uma das pessoas que mais peritas em mentir que eu conheço dizia assim, eu agora preciso matar uma guerra e aí depois eu volto. Sabe? Falava isso aí, ó, o Carlão tá dando risada porque ele sabe quem é, né? Que precisa matar uma guerra. Isso é quando a pessoa quer dar um migué. E o brasileiro é muito assim. Ele não consegue ser direto e franco. Ele tem muita dificuldade com essa franqueza. O português também é literal. O português é muito literal. Bem literal, ele é pai bola. Mas eu não justifico, não. Eu sou... Quer tal coisa? Não, obrigado. Não digo por quê, não quero, não gosto. Se me chamar para comer, por exemplo, vamos almoçar, vamos. Jamais vou perguntar o que tem. O que tiver, eu comerei. Se eu não gostar, eu não como. Entendi. E também não precisa você justificar e eu me justificar, nada a ver, de boa. Se tiver arroz, feijão, banana, beleza. Não tem banana, tem um ovo frito, um ovo para mim, fechou. Você pode comer o que você quiser, não me incomoda. Entendi. Entendeu? Mas eu acho que tem que ser assim. Eu acho que uma das grandes liberdades do homem é a liberdade de dizer não. E que é muito difícil para o brasileiro. Ele é mentiroso. É mentiroso. Veja os comentários na internet. Pois é. Qualquer foto que você põe lá, principalmente de mulheres, coloca uma foto, começa linda. Maravilhosa. Maravilhosa. Diva. Essa eu acho fabulosa. Diva. Os homens são mais sinceros. E aí, sabugo, velho, careca. Feio pra caralho. Você posta uma foto com o cabelo cortado, quer que a gente bata no cara que fez isso? É isso aí. É sempre isso aí. Também que você não cobra pra dar pros outros, quer vender como esse corpinho. Olha essa, cara. Essa aqui foi dolorida. Oli, você assistiu a um filme que está no Netflix chamado Donzela? Assisti. Cara,
Vamos falar desse filme? Vamos. Eu acabei de postar no meu canal. Sim, eu tenho vários canais. Um dos meus canais é o Vlog do Jamilk, em que eu só faço react de outros vídeos e análise de filmes, tá? Então eu postei lá uma análise que eu fiz desse filme, porque eu assisti fim de semana. E eu queria ver se você teve as mesmas percepções que eu tive ao assistir esse filme. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que ele foi lançado no dia 8 de março. Tá? Esse eu não sabia da data, não presta atenção nisso. Ele foi lançado no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Certo? A protagonista é a Millie Bobby Brown, que é a Eleven do filme Stranger Things. E ela faz o papel... Sério. Quê? É sério. Série, que é da série Stranger Things, desculpe. E ela faz o papel de uma princesa que é levada a um casamento, né? Com o príncipe de um outro reino. E ela foi levada a esse casamento porque o pai dela tinha interesse no dote. Afinal de contas, o reino deles estava caindo, né? O povo não tinha mais nada. E ela se sujeita a isso, né? A protagonista. Eu vou dar spoiler aqui, vou contar o que é a narrativa e depois a gente analisa. Quem não viu o filme... Quem não viu também que se foda. Tinha que ter visto. Tinha que ter visto. Estraga tudo. Venha preparado para assistir o Picuinha. Não é tipo assim, não sei, venha preparado. Então, aí ela é levada a esse reino, vestem com umas roupas cerimoniais belíssimas, magníficas, né? E que tem toda uma simbologia da cor da roupa, daquilo que colocam na roupa dela, tudo mais. E quando ela termina de se casar, o príncipe leva a menina, que agora seria princesa, para um altar específico onde rola um outro ritual, e depois que rola esse ritual ele joga a menina de cima de um penhasco para ser oferecida em sacrifício a um monstro que aterrorizaria o reino, né? E que só deixaria de aterrorizar o reino se fosse oferecida a menina em sacrifício, uma mulher em sacrifício. Ela cai lá e, como você imagina que ela é a protagonista, ela vai lutar para se salvar e para quebrar essa tradição. O que foi que você notou nesse filme de interessante ali? Eu achei... A primeira coisa que eu vejo é o seguinte: o filme tem como fonte básica, ele mostra basicamente a função das mulheres no decorrer da história. Elas eram... Com elas você fazia os seus tratados. Se você não tivesse uma filha, seria grande disparate do rei, porque ele não conseguiria fazer tratado com ninguém. Certo. Você pegar, por exemplo, as histórias francesas e inglesas, elas estão correndo em paralelo e em muitos momentos elas se entrelaçam. Por quê? Porque as mulheres eram utilizadas como contratos. Sim. Tanto é que quando a Guerra dos 100 Anos, ela só desencadeia porque o herdeiro do trono francês era o rei inglês. Por um acaso era sobrinho do rei francês, que morreu sem descendentes. Então aí você começa a observar a função das mulheres no decorrer da história. Isso aconteceu em Portugal e Espanha também, né? Quando Portugal ficou 60 anos pelo domínio espanhol. 1580 a 1640. Nesse período, o que você teve? Morre o rei Dom Sebastião, que não tinha herdeiros. Que aí morreu na Batalha de Alcácer Quibir. Sumiu, ele sumiu. Aí vem o sebastianismo, dizendo que Dom Sebastião iria sair caminhando as águas do mar para poder salvar a população, porque era Dom Sebastião jovem. Aí caiu na mão do cardeal Dom Henrique, que era espanhol, ele tinha origem, ascendência espanhola. Tanto é que quando o cardeal Dom Henrique morreu, o trono vai para a Espanha. Tanto é que na época fizeram uma trovinha: maldito seja cardeal Dom Henrique, no inferno muitos anos por ter deixado em testamento Portugal aos castelhanos. Então ele vai em direção ao reino de Castela, que aí entra a figura do Filipe II da Invencível Armado. Perfeito. Então esses casamentos vão se entrelaçando, tanto é que as famílias reais europeias hoje procuram esposas fora da linhagem nobre. Não é porque eles se aproximaram em algum momento daquilo que seria, aspas, a ralé da sociedade. Não, é que eles não querem casamentos consanguíneos. E não ter Bourbon hoje em famílias europeias é uma raridade.
que é os Bourbon da França, desde 1598, eles foram casando-se com as nobrezas europeias. E esses casamentos todos dão consanguinidade. Perfeito. Se você pegar os quadros pintados das princesas do século XVIII, XIX, todas elas têm mais ou menos a mesma compleição física. O pescoço enterrado na saboneteira e o braço curtinho, parece um tiranossauro rex. O Roy, da família dinossauro. Isso é casamento consanguíneo. Aí, perfeito. E aí, eu acredito que a gente possa ir um pouco mais além dessa noção, pensando nesse filme. Porque, veja, quem é que celebra o casamento da princesa com o príncipe? Quem é que está ali como ponto principal da celebração? A rainha, certo? Amar. Se você notar, no momento em que eles veem a rainha pela primeira vez, a rainha está no primeiro plano da imagem, o rei está em segundo plano, o príncipe em segundo plano e atrás 2 damas de companhia. Todas as cenas em que aparece a protagonista, Millie Bobby Brown, ela está em primeiro plano em relação aos homens, certo? Durante o ritual, as pessoas estão usando máscaras, mas principalmente os homens estão mascarados. As sacerdotisas estão todas sem máscaras e todas elas vestem vermelho. A princesa tem uma anágua vermelha. As flores que aparecem no castelo são flores vermelhas, mas ela só começa a usar o vermelho depois que ela sai do próprio castelo e vai para o castelo do príncipe. Perfeito? Quando ela cai no buraco, as flores que estão na passarela são flores vermelhas. E aí, tudo que vai acontecendo com ela, as feridas, quando ela se machuca, começa a escorrer o sangue, eles dão muito destaque a essa cor vermelha, que, na minha opinião, é uma simbologia da transição da menina para a mulher, com o vermelho simbolizando o sangue da menstruação. Semioticamente falando, o filme mostra essa transição. Mas não só isso. A Millie Bobby Brown, ela começa como uma menininha e ela volta como uma guerreira. E quando ela volta como guerreira, ela rasgou a roupa, ela cortou o próprio cabelo, ela transformou aquilo que era o vestido bonito em praticamente uma roupa de guerra. Ela volta cavalgando, mas não cavalgando como princesa, ela volta cavalgando como guerreira, ela coloca uma espada nas costas. Então isso vai mostrando a transição do papel feminino. E tem aqui, para mim, isso é a coisa mais genial do filme, porque para mim esse é um filme que fala sobre o empoderamento feminino. O monstro não é um dragão, é uma dragonete. Ou seja, é um dragão fêmea, certo? Agora, Pablo, você precisa me dar esse remédio que você está tomando. Calma, que eu não acabei. Eu não acabei. Eu não acabei. Olha só, olha só. Olha que coisa louca. Você lembra que o oferecimento de uma jovem como sacrifício era uma tradição deles, certo? Quando você assistir ao filme, é spoiler. Como eu falei antes, foda-se. Quando você assistir ao filme, as meninas que foram sacrificadas aparecem para ela numa espécie de sonho e falam: é uma mentira, isso é uma mentira. E ela descobre que a dragonete foi enganada pelo pessoal da nobreza para manter a tradição do sacrifício de outras pessoas que não as filhas dos nobres. Então, olha como aqui você tem uma imagem semiótica poderosa. A mulher só era subjugada e ficava no papel secundário de moeda de troca, de fragilidade, de que não podia tomar decisões no próprio nome, porque havia alguém que também era do mundo feminino que era conivente com essa tradição, que empurrava essa tradição, que era a dragonete. Mas ela só o fazia porque ela havia sido ludibriada. Ou seja, é a ideia de que dentro do universo feminino só existe pressão para que as mulheres não tenham poder porque outras mulheres, por serem enganadas, apoiam esse jugo. Cara, essa é uma metáfora muito louca desse filme, velho. Ô, filmaço, hein? Filmaço com a metáfora fodida. Quis remédio, hein, Pablo? Pá!
Eu não tô, o comentário hoje tá com o Eli, ele que vai ler. Aqui, ó, Caio fumou um baita cigarro. Lê. Fumou um baita cigarro de cannabis. Nós já vamos falar sobre cannabis, mas ó, deixa eu explicar pra vocês. Número 1. Foi o Sérgio Verona que mandou. Número 1. Eu não fumo maconha, nunca fumei, nunca tive curiosidade de experimentar. Olha que coisa louca. Essas que as pessoas chamam de viagens, essas viagens de interpretação, nós aprendemos numa matéria chamada Fundamentos de Análise Literária em História... Fundamentos de Análise Literária. Você tem essa matéria no primeiro e no segundo ano do curso de letras, em que você aprende a fazer análise além do que está exposto na obra de arte. Ou seja, além do que está pintado, além do que está escrito, além do que a música está tocando. Certo? Isso é a parte relativa à interpretação de textos, a interpretação da análise literária. É como se fosse a hermenêutica da obra de arte, né? Nós temos isso nessas matérias. Então é por isso que a gente aprende a dar uma viajada grandona, principalmente quando a gente fala de semiótica, tá? É muito louco isso aí. Quem que chegou aí, Gustavo? Acho que foi o Tessaro. O cara aqui, a Sandra, pediu pra você fazer uma análise do filme Pobres Criaturas. Eu ainda não assisti ao filme, preciso assistir e assim que eu assistir estará no meu canal Vlog do Jamilk, tá? Mas eu vou trazer aqui pra mesa também, né? Porque eu gosto de fazer essas análises e eu gosto de longe, cara. Eu gosto de longe porque, na minha opinião, numa obra de arte, isso a gente também aprende lá nessa matéria. Nada é por acaso. Nada é por acaso. E de acordo com a teoria da hermenêutica da obra de arte, você é livre para interpretar tudo aquilo que tiver indícios dentro da obra. Então pode ser que você não tenha a intenção de falar aquilo. Mas como existem indícios, você pode interpretar na obra. Como uma obra de arte. Todo mundo viu e você não viu. Não existe. Ninguém viu, mas só você viu. Isso existe, isso é verdadeiro. Exato. É a interpretação de uma obra de arte. Aí tem o Gabriel aqui, mandou boa tarde para todo mundo. O leitor Garides, que hoje é dia do brasileiro. vai lendo aí, falando que eu vou. Aí vem o Henrique Moreira, buenas tardes para todo mundo. O Verona também está por aí. O Sérgio Verona diz que surgiu em 1951, quando os palmeirenses alegaram que eram campeões mundiais. É uma boa. O Presidengue, boa tarde, senhores. Chegarei um pouco tarde, mas cá estou. Esse é o Presidengue. O Verona diz que é dia do Presidengue também. E aí vem lá o Sérgio Verona, é nós, companheiros. E o Sérgio Verona dizendo que o Pablo tinha fumado alguma coisa. E a Sandra, né? Falando sobre o filme Pobres Criaturas. Eu não vi Pobres Criaturas, não, mas eu verei. Mas eu não vou tão a fundo assim, igual o Pablo costuma entrar em detalhes assim. Eu vejo o filme, mas mais uma diversão muito louca. O Pablo ficou numa viagem muito doida. Traz uma aguinha pra mim se tiver aí, Pablo. Aproveita e embala. Quem chegou? Foi o Tessaro que chegou aí? Não. Não, recomendamos a você, então, enquanto estamos aguardando, olha aqui, ó, 2 livros bons para você ler, cara, ó. Serial Killers, o Made in Brasil, e os Serial Killers Louco ou Cruel, histórias reais sobre assassinos reais. São 2 livros aí que vale a pena. Conseguem ver as imagens aí? Conseguem passar certinho? São 2 livros bem legais aí, uma diversão muito grande da Ilana Casoy. Vale a pena, cara. Você vai se divertir um monte. Se a gente não acredita, cara, como é que as pessoas podem chegar nesse nível de violência. Inclusive tem uma entrevista, obrigado, tem uma entrevista aqui que é um troço de outro mundo. Então tá aqui recomendando esses livros aí a leitura. Falando nisso ali, qual foi, que eu também li o livro, né? Qual foi dos 2 o que mais te impressionou? Esse internacional aqui, a lista que ele apresentou no final aqui, para mim foi uma lista chocante, cara.
Qual? A quantidade de pessoas... A quantidade de serial killers? Serial killers que você tem, a quantidade de pessoas, o primeiro do mundo tem mais de 300 mortes. Essa lista que tem no final aqui é um troço impressionante. E uma das serial killers mais prolíficas da história da humanidade foi uma mulher, a Condessa de Bathory, chamada Erzsébet Bathory. Eu fiz um videozinho sobre essa mulher no meu canal, tem um vídeo contando a história dessa mulher. Viu? Vocês que ainda não estão inscritos no canal do Ali, por favor, façam gentileza, tá? Ali tem uma série sobre essa... Peço desculpa pela temperatura da água, mas é porque o Gustavo cagou o pau. O Gustavo é assim mesmo, ele vai de propósito. E não quis te trazer a aguinha gelada, não pôs água a gelar. Você pegou a gelada desde semana passada? Não. Tinha. Quem que pôs? Mas enfim. Que interessante aqui, o presidente colocou... Você já viu o filme Roma? Roma? Empregada Doméstica. Não. Na Netflix. Muito interessante a história. Já que conta uma história bem real. Puta, eu não me lembro desse filme. Não assisti também. Também não me lembro, não. Dos 2 livros desse aqui, o que mais impressionou foi o Made in Brasil. Que tem entrevista. Por causa do Vampiro de Niterói. Que absurdo, né? Aquela ali, pra mim, foi terrível. É impressionante. Terrível. Mas eu acho assim, se você quiser uma leitura interessante, são 2 livros bem bons. Você lê de leitura muito rápida. Muito rápido. A Ilana Casoy escreve muito bem, né? Ela é uma escritora de mão cheia. É fácil de se entender, mas é chocante a lista dos assassinos em série. Eu fiquei chocado com a quantidade de pessoas. E a naturalidade com que eles encaram a morte, é um troço demais, né? E você viu que dos mais prolíficos do mundo nós temos 2 que são latino-americanos, né? O Juan Alonso Lopes, o Monstro dos Andes, e o Luiz Alfredo Garavito, né? São 2 dos mais terríveis. Cara, coisa de louco. Muito. O que mais temos aí? Vamos lá, segundo tópico de hoje. Nós começamos o Dia da Mentira, passamos por filme, o escambau, talvez o segundo tópico leve a gente também além, tá? Falando sobre interpretação maluca e fumar uma charola, a Alemanha legaliza o consumo recreativo de maconha. Exatamente, 25 gramas, pode plantar 3 pés. Mas é engraçado, porque hoje a Alemanha tem um governo mais conservador. Também. Ela está num caminho inverso à Holanda. A Holanda está fazendo uma restrição maior ao uso. Porque a Holanda... Mas a Holanda, historicamente, teve o uso liberado, né? Mas ela não quer mais ser um local de turismo para usuários. Turismo, narcoturismo, né? Tanto é que na Holanda você tem bares que vendem bebida e bares que vendem maconha. Não tem o que vende os 2. E os turistas vão em um comprar para beber no outro. É isso que eles querem evitar, esse trânsito das pessoas andando para lá e para cá fumando maconha. Entendi. Então a Alemanha está num caminho inverso daquilo que seria a própria Holanda, porque mesmo você liberando, não acaba o tráfico. É claro. A quantidade de drogas de uso de usuários que você tem, o consumo será maior. Na sua opinião, você acha que a gente aqui no Brasil vai regulamentar esse uso recreativo? Eu vejo assim, nós estamos numa dificuldade de estabelecer até a quantidade primeiro. Se você pegar a quantidade de 60 gramas, é um valor elevado. Se você pegar 25 gramas, é um valor de um maço de cigarro, por exemplo, mas são 20 unidades. Se você pegar aí mal feito, seriam então 15 unidades. Eu posso andar com 15 unidades no bolso, num cálculo bem frio, né? Isso vai facilitar ou não o tráfico? Daí você vai usar só pessoas que tenham até 15 unidades. O brasileiro ele é um cara que ele se aproveita da oportunidade. Claro. Então, se ele aproveita da oportunidade, você acaba tendo uma condição, como por exemplo, o brasileiro justifica a pirataria porque o objeto original é caro. É caro. Ele justifica o contrabando porque o imposto que se paga é caro. Então, essas justificativas todas que o brasileiro tem desse, aspas, jeitinho que o brasileiro dá para se fazer tudo, é algo que pode acabar incrementando ainda mais o processo do tráfico. Formiguinha. Eu vou te contar uma história que explica, ou pelo menos exemplifica muito bem isso que você acabou de dizer. Que o brasileiro dá um jeito para fazer as coisas, né? Olha só. Sabe aquela plataforma de vídeos curtos que você vai só rodando para cima e que tem 2 T's no nome, né? Que tem um nome parecido com aquela balinha que a gente come do tic-tac, sabe? Então,
Essa plataforma paga para as pessoas por vídeo assistido. Quanto mais assistem, né, mais você consegue receber. Aí o brasileiro descobriu isso. Só que o que acontece? A plataforma queria pagar as pessoas por vídeos originais, ou seja, você cria o seu conteúdo, sobe na plataforma e as pessoas assistem, você era remunerado por isso. Perfeito? Aí o brasileiro descobriu que se ele pegasse podcasts assim como os nossos e fizesse cortes dos podcasts e postasse lá, seria algo interessante para as pessoas assistirem porque teria um efeito viral. E então começou uma chuva de gente ensinando a como fazer isso. E depois que você já tinha mais de 150 pessoas ensinando, você imagina quantas pessoas estavam já fazendo. O que aconteceu? Houve uma enxurrada tão grande de vídeos feitos a partir do conteúdo de terceiros, recortado e publicado na plataforma, que a própria plataforma teve que descobrir uma maneira de limitar o alcance e a monetização desse tipo de vídeo. Aquelas lives de NPC que a gente comentou aqui, depois que o brasileiro descobriu que dava para ganhar dinheiro com isso, foi uma chuva tão enorme de gente fazendo que a plataforma teve que cortar a monetização desse tipo de vídeo. Agora, você imagina o brasileiro descobrindo que ele pode andar com 15 cigarros de maconha, fumar 2 e vender 13, sendo que ninguém, contanto que ninguém o veja vendendo. Ele só precisa fazer isso na encolha. Nós tivemos em Florianópolis um cara que publicou na internet ensinando o cara a fraudar caixa eletrônica. Na internet. E aí ele vendia um curso online. E as pessoas que estavam fazendo o curso depois se sentiram fraudadas, fizeram uma queixa na polícia. É só no Brasil, cara. Não tem cabimento um troço desse. Então eu digo assim, vai acabar com o tráfico? Não, como a Holanda não acabou. Os países vizinhos que liberaram também não acabou. Mas você pode, às vezes, fortalecer o trabalho formiguinha. Porque a questão, aí é uma questão que eu digo de brasileiro, o ser brasileiro. Essa ideia de que o brasileiro quer ter vantagem. Por exemplo, na Copa do Mundo, uma das preocupações da FIFA era com o produto falsificado. E depois ela abriu mão, ela não conseguiu controlar a venda, por exemplo, de camisetas. E a alegação é sempre a mesma, não, mas é muito caro a camiseta, então eu compro o falsificado. E o brasileiro conseguiu botar na cabeça que existe um troço chama, entre o falsificado e o original, ele conseguiu colocar na cabeça dele que existe uma réplica. E ele acredita que a réplica foi feita pela empresa que faz o original, que não põe o seu símbolo só para vender mais. Aonde ele tirou essa ideia de jirico, cara? Não existe isso. Uma empresa que tem um original vai fazer um troço falsificado, que é igual ao original, para ela poder vender mais, mas a troco de qual interesse? Se é a exclusividade que faz a grife. Eu posso te contar uma coisa? Certa feita, um determinado curso do Brasil, preparatório para concursos públicos, cujo nome não falarei, mas fez uma estratégia parecida. Então eles descobriram que havia gente na internet comercializando os vídeos que eles vendiam a um valor alto. Por exemplo, R$1.000 era o valor do curso. E eles descobriram que havia pessoas que baixavam os vídeos e postavam lá no Mercado Livre para vender e vendiam a R$100. O que foi que eles fizeram? Eles chamaram o departamento de marketing deles e disseram: eu quero que vocês façam o seguinte, peguem os vídeos que estão neste curso aqui, que é vendido por R$100, coloquem no Mercado Livre e vendam a 80. Então eles vendiam o original e o pirata, porque assim eles tinham o lucro da venda do curso completo, original, pelo preço de R$1.000, e também eles tinham o monopólio do curso pirata. Eles vendiam a R$80. Fizeram isso para combater a pirataria com mais pirataria. Mas é o tiro no pé, cara. Mas veja que coisa curiosa. Isso aconteceu. Nós sabemos que fim levou.
Nós sabemos o final dessa empresa que você está falando. Mas repare, é um tiro no pé. Isso não existe. É a mesma coisa você colocar, por exemplo, uma grande empresa de bolsas, falsificar a bolsa para colocar no mercado. Isso é uma coisa completamente fora da casinha. É fora da realidade. Mas o que nós temos é essa questão, por isso que eu ainda bato do seguinte pé. A gente às vezes volta e é redundante sempre. O nosso problema é educacional exatamente por causa disso. O brasileiro, ele vê nessas situações uma vantagem, não um crime. Enquanto as pessoas estiverem vendo só como vantagem, ele não separa o público do que é privado, ele então simplesmente vai aceitar tudo que vem nessa sequência para nós. Oli, qual é a principal frase do meritocrata? A principal frase é: diante da dificuldade, você não pode ver uma dificuldade, você tem que ver uma oportunidade. Mas olha, o presidente aqui colocou sobre o filme, depois o presidente falou sobre serial killers que chegam ao ponto de assassinar são uma minoria. Ele está falando, eu acho que ele sei sobre quem ele fala. O pior são alguns psicopatas que sentem. Não vou dizer o que ele disse aqui. Nossa senhora, o presidente está pesado. Está pesado hoje? Está pesado. Nossa senhora, um tipo de psicopata no ponto de vista. Ele se refere à nossa classe política, claro. Com certeza aqui, né? Mas ele colocou embaixo, na minha opinião, o uso recreativo até a liberação da maconha não vai resolver o problema do tráfico. Haja visto o problema do cigarro. O clássico é mais viável que o Marlboro. Aí vejam só, o brasileiro continua comprando cigarro pirata. A alegação dele é o quê? O tributo, o imposto. Sim, nós falamos sobre isso na última. Você acha que vai melhorar a questão do tráfico? De forma alguma. Na verdade, se nós pegarmos ao pé da letra frase, vai melhorar para os traficantes. Para os traficantes. Né? Para eles vai ficar ótimo. Aí o presidente disse, é bem isso ali, é o tipo do nó ir na polícia reclamar que roubaram o crack dele. Não é? Exatamente. Isso é que acontece, cara, tá? Exatamente. Ele me perguntou aqui, o Leonardo perguntou, fala ali, você acha que a legalização da cannabis pode fazer as pessoas buscar mais maconha através do tráfico por não achar o suficiente a quantidade legalizada? A quantidade legalizada, Leonardo, não será suficiente. Isso é fato. E outra, você já falou sobre isso. Quem é que vai produzir? A questão da produção é o nó. Esse é o nó que você tem na questão da legalização. Quem vai produzir? Esse é um detalhe muito interessante, porque você tem que ter uma produção que tenha toda uma cadeia produtiva em cima disso. Aí vamos lá. Transporte, a questão de defensivos, a questão de preparação de solo, a questão de maquinário para colheita. Tem todo um aparato. Exato. Aí pensa comigo, no caso de uma liberação da maconha, como é que a Anvisa vai regular isso? Quais serão os princípios da Anvisa? Porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem que ver. Igual o cigarro. Eles condenam o cigarro pirata alegando que não há controle de qualidade do produto que está sendo feito. E aí você vai ter o governo brasileiro falando de controle de qualidade da maconha? Exatamente. Um selo maconhal. Exato. E aí? Exato. Tipo, um ISO 9000 e tantos para maconha? Porque, vejam só, é toda uma cadeia produtiva. Não é só você plantar 3, 4, 5 pés na sua casa. Não é só para o seu consumo. Terá aquele que vai plantar e não vai consumir. Nem todo mundo que cria galinhas come frango. Concorda? Exatamente, exatamente. São situações que você tem. Não é porque o cara cria que ele vai ser o consumidor. Tem gente que planta agrião, não é consumidor de agrião. Quem planta couve não vai comer couve. Nem sempre isso é uma regra. Concorda comigo? Claro. É como uma boleira. Ela faz um bolo magnífico de abacaxi. Às vezes ela detesta o bolo, mas ela faz porque o mercado deseja. Então você não vai encontrar pessoas que estarão produzindo para vender, porque daí ele posso andar com os meus 15 cigarros. Vou chutar um número, tá? No bolso. Posso carregar os 15 cigarros. A polícia me parou. Opa, não. Para mim eu consumo. Você não é obrigado a fumar para ele ver que você consome. Exato. Esse é um detalhe. Agora, se não tiver ninguém vendo, eu posso negociar? Tem aquele vídeo famosíssimo do cara que tá atravessando o cigarro do Paraguai. E o cara fala, viu, mas isso aqui é o quê? Ele fala, isso aqui é cigarro pro meu consumo. Você não pita, não? Você não pita? Não, eu pito. E pito muito. Né? Pronto, é esse o detalhe. Olha, veio o presidente colocou, certa feita, viu os vídeos do Pablo de graça num canal no YouTube. Olha que diz a linda, tinha mais de 30 aulas suas no canal.
mas não vi mais. Isso está com alguns anos já. Deixa eu contar para vocês. Depois que o YouTube desenvolveu a ferramenta dos direitos autorais, eu consegui remover muitos vídeos meus que as pessoas baixavam e subiam no próprio canal. Mas eu tive um problema há 2 anos que está até hoje correndo na justiça, que é o seguinte. Eu gravei aulas de filosofia, eu tenho um canal de filosofia chamado Filosofia Sem Mistérios, em que há um curso de filosofia, do zero, lá desde o início da filosofia. O último vídeo que eu postei de aula foi sobre Martin Heidegger. Lembro que o próximo vai ser sobre Søren Kierkegaard, né? Mas enfim, eu tô terminando o existencialismo ali. E aí, cara, um dia eu mexendo no meu Insta, um aluno manda: professor, você não vai publicar o resto dos vídeos? Deu, mas quais vídeos, querido? Ele falou: os vídeos de filosofia. Eu pensei, mas filho da puta, é de graça, eu publico quando eu quiser. Eu falei: não, cara, ali eu publico só quando eu tenho tempo. Ele falou: não, mas eu comprei. Eu falei: oxe, como assim você comprou? Eu não vendi? Eu não vendi, eu não vendo, esse curso é de graça. Ele falou: não, professor, eu comprei. Os seus vídeos estão num curso de correção de fluxo para quem quer finalizar o ensino médio. Eu falei: não, cara, de forma nenhuma. Ele falou: pois estão. Ele me passou o login e a senha. Eu entrei e fui lá ver todos os vídeos do meu canal. Eles inclusive fizeram só o embed, né? Eles embedaram o link direto para a página deles, né? E deixaram lá, e eles vendiam. E eu era o professor de filosofia. Aí o que aconteceu? Falei com o Tessaro. Falei: Tessaro, tem um filho da puta fazendo isso aqui. Ele falou: então vamos atrás. Fomos atrás. Beleza. Juntamos documentos, entramos lá, fizemos cara, a gente filmou, entrando, fazendo login, mostrando os vídeos. Aí pegamos o CNPJ da empresa, tudo certinho, fizemos as provas e enviamos. Qual foi a contestação? A contestação deles foi: não somos nós, que é isso. Primeiro, que o professor de filosofia já nem é esse. A gente foi lá ver, eles trocaram as aulas e pegaram as aulas de outro cara. E disseram que nós falsificamos os documentos. Aí eles postaram os documentos deles. Nem sistema de proteção de documento de anexo tinha. O deles totalmente falsificado, né? Enfim, aí foi. Primeira instância, vencemos. Recorreram. Cara, mas na segunda instância, o advogado teve a cara de pau de dizer a mesma coisa. Na sustentação oral dela, disse que nós estávamos inventando provas e que eles nunca foram os donos daquele CNPJ. O que a gente fez? Num movimento muito simples, nós entramos na página deles e lá estava: alunos que já foram diplomados pelo nosso curso. Clicamos, baixamos, vimos o CNPJ na foto do Diário Oficial que eles postaram no site, que não seria aquele em que estavam as nossas aulas. Era o mesmo CNPJ. Era o mesmo. Então, os caras simplesmente estavam roubando o meu trabalho de graça e vendendo e conseguindo lucro com isso. Dizendo que a culpa não era tua. Dizendo que a culpa não era minha. E detalhe, eu perguntei para esse aluno, eu falei: como foi que você chegou até esse curso? Como é que você comprou? Ele falou: foi o seguinte, teve uma promoção na minha cidade em que, agora você vai ficar louco, a prefeitura fez a propaganda desse curso e liberou uma sala dentro de uma escola municipal para que as pessoas fossem fazer a propaganda dessa correção de fluxo. Ou seja, quem estava junto? A prefeitura. A prefeitura estava recebendo dos caras. Agora, será que até a prefeitura saberia que o troço era roubado? Agora, vamos lá. É que a prefeitura não pode fazer isso. A entidade pública não pode favorecer a privada. E o cara falou: viu, professor, mas só para eu te falar, nós somos a 10ª cidade onde esses caras passaram. Nós desistimos de tentar ir atrás da prefeitura, porque senão quem ia receber isso ia ser meu neto. Ou mais para frente um pouco. Né? Imprecatório ainda. Imprecatório, mas você imagina, a gente teria que processar 10 prefeituras no mínimo. Não vale a pena. Você vê, mas é uma coisa muito louca, cara. É uma coisa muito louca. Como é que o brasileiro consegue fazer isso?
como é que o brasileiro faz isso. Tipo, ele vê alguém lá e fala, pô, eu vou tirar vantagem desse otário. Isso é comum. Eu tive um carro que foi financiado, eu entrei na justiça e o banco alega que não sabia. Não sabia. Você financiou esse carro? Eu falei, mas como financiou o carro? Eu comprei o carro. Conta aí pra nós. Eu comprei o carro, vendi o carro. Quando o cara comprou o carro, ele me ligou e falou, professor, você me vendeu um carro financiado aqui, esse carro seu está alienado, um consórcio. Eu falei, rapaz, que é isso? Eu tirei esse carro aqui na concessionária aqui. Falou, não, foi atrás. Aí não conseguia chegar no banco. Aí depois que eu consegui, através de um amigo meu, um nome de um contato de uma diretoria no banco, para conseguir me liberar o carro, entrei na justiça e o banco alega que não sabia. E está correndo, já deve estar uns 3, 4 anos. Já. Puta merda. Por quê? Porque é aquela velha situação, tá aí para todo mundo ver, não tem controle de nada, Só tem controle para você, para mim, para o Carlão, para o Will, o menino que está ali, esses têm controle. A raia miúda. A raia miúda. Nós da raia miúda, nós da ralé, do subsolo 18 aqui, nós somos controlados, o resto não. Veja alguns rombos bilionários nós temos no Brasil e que resultam em absolutamente nada. Se você estiver devendo, eles vão descaracterizar a pessoa jurídica rapidinho. É verdade. É pessoa física. Os grandes, eles não conseguem descaracterizar. E aí fica só na pessoa jurídica até terminar no nada. Aí o presidente colocou que o sargento Farrur explodiu com esse vídeo do carro cheio de cigarro. O Verona disse que o negócio é abrir um cannabis delivery. Tá certo. Ao cannabis. Né? Ao ali cannabis. Ai, cannabis. Ai, cannabis. Maconhai. Maconhai. Mas vejam só, quem vai produzir, cara, aí eu vejo sempre o seguinte detalhe, esse nosso brasileiro, com a nossa índole, terá velhinhas que plantarão para poder fazer um dinheiro. Claro. E alegando... E vai ter motoboy que vai entregar. E vai entregar de boa. Então você acaba tendo uma situação que você geraria, e na minha visão, você vai gerar ainda mais a ilegalidade. Eu concordo contigo. Nós já vivemos num país de uma ilegalidade muito grande. Se você observar, por exemplo, nós temos várias cidades brasileiras que têm camelódromos, feirinhas e dão vários outros nomes, que são locais que vendem mercadorias que vêm do exterior e a grande maioria sem nenhuma tributação. E detalhe, são meios de vida dos caras, os caras vivem disso. Sim. Eles vivem disso, é maneira do cara sobreviver aquilo ali. Não, o jogo do bicho, cara. O jogo do bicho. Não conseguem mexer nisso aí há décadas e décadas. Eu era criança quando eu escutava falar do jogo do bicho. E detalhe, foi cair no esquecimento. É letra morta da lei. O jogo do bicho é ilegal, mas existe. Termina no nada. O Rio de Janeiro, a escola de samba do Rio de Janeiro foram patrocinados pelo jogo do bicho por décadas. Que era a maneira que ele tinha de legalizar o dinheiro. Entendeu? Então, esse patrimonialismo que o brasileiro tem aí, essa ideia de que ele mistura tudo e que vai levando no embalo, e ele justifica um crime que ele comete por aquilo que ele acha que é injusto. Esse que é o detalhe. Exato. O Sérgio Verona colocou afegãos médios. Afegãos médios. Nós estamos fodidos, cara. Foi você que postou no nosso grupo sobre a dívida externa? Foi. Então, diga aí, a quanto anda? Nós estamos hoje com um valor de 70% aproximadamente do PIB nosso, poderá chegar no final do ano a 7 trilhões de reais. Rapaz... É um endividamento gigantesco, o déficit ano passado foi 230 bilhões, então ele vem se arrastando, né? Ele vem se arrastando. E aí nós estamos hoje com uma dívida semelhante àquela que seria uma dívida de países como a Ucrânia, por exemplo. Dizem que, não vi um site confiável, mas eu vi, por exemplo, que nós superamos a Argentina na dívida externa. E repare, dívida não é um problema. Estados Unidos é a maior dívida, Japão e China. São as 3 maiores dívidas. Mas dívidas que não há controle e é em função de má gestão, nós estamos junto com Ucrânia, Argentina e Egito. Isso é terrível. Isso é terrível. Que nós não temos como controlar. Vai chegar um determinado momento que você vai zerar. E o grande déficit nosso que você tem do INSS é para sustentar o funcionalismo público aposentado. Então, nosso problema não está na aposentadoria do cara da iniciativa privada. Não.
O que nós temos hoje é que todos os trabalhadores pagam para que você sustente um funcionalismo que está se locupletando do poder. Entendi. Essa que é a ideia. Ou seja, o maior sistema de transferência de renda no mundo é o nosso sistema de funcionalismo público no país. É um absurdo, cara. Porque o sistema deles não se paga. O sistema deles não se paga. Então ele pega daquilo que é do INSS. Então aquilo que todo mundo paga, ao invés de reverter para aqueles que estão pagando, não, vai para aquele que está atrelado à figura do Estado. E quando você fala isso, claro que o funcionalismo público cai de pau em cima de mim, né? Alegando o quê? Ah, mas não pode falar uma coisa dessa, o meu trabalho é honesto como qualquer outro. Claro que é, não estou dizendo que é desonesto o trabalho. Mas se você pegar o nosso judiciário, é um cabide de emprego. O caso judiciário é complicado, né? É o caso vergonha. do judiciário é complicado. E o legislativo também não fica longe. Não fica longe, cara. Nós temos estados que até hoje continuam aposentando governadores. É. E aí? Senadores se aposentam, deputados se aposentam com um mandato, 2. Você está louco? São Senador, 8 2 mandatos. São 8 anos, o senador dá 16 anos. Ou então ele pede proporcionalidade nisso. Cara, isso não existe, cara. Só aqui. Isso é ridículo. Da contribuição de quem? Dos trabalhadores que estão nas ruas. Essa aposentadoria para senador aí eu acho aberrante, absurdo. cara. A aposentadoria nossa para político. Absurdo. Da nossa pauta aqui, por incrível que pareça, já está terminando aqui o nosso programa. Da nossa pauta, além da dívida externa, eu joguei aqui notícias que eu vi hoje, né? A chamada sereia do sexo. Que foi uma moça que queimou o cafetão vivo. Tipo uma vingança que ela perpetrou, queimou o cara. E eu achei que isso aí foi de uma coragem louca. Mas tem um cara junto, que é o namorado dela. O namorado dela é um velho de 60 anos, acho, 62. Né? Aí eu não consigo entender, né, cara? O cara tem que ser muito crédulo para imaginar que ele, com 60 e fumaça, a moça de 20 ele não chega a ser ele não chega a ser o Paulo da obra Lucila, né, que era jovem e conseguiu tirar a Lúcia das ruas. Mas você ter a moça de 20 que olhou pro velho de 60 e ele acreditou, é ser crédulo demais. Você sabe bem qual é a cigana que esse cara foi, bicho, tá? Mas parece que ele está envolvido no homicídio, né? Parece que sim. Sem dúvida, né? Vejamos, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Um detalhe aqui que veio ainda, o presidente diz que vai estimular muito mais o consumo e, consequentemente, e escalonadamente para drogas mais pesadas. É claro. Ninguém vai comprar na favela à noite, mas no posto da praia. Pode ser, no posto da praia dá para ir, ou no posto dá para ir. O Henrique Moreira diz que, falando da ilegalidade, a indústria do quê, cara? A indústria do funk hoje está envolvida numa lavagem de dinheiro absurda. Ah, sim, por causa da associação com o tráfico, né? Eu já ouvi falar disso aí também. Que teve um evento agora onde o cara falou para libertar, inclusive, um cara do comando, né? O cantor lá, o filho do Marcinho VP. O presidente disse que o INSS deveria ser no máximo até 2 salários. Vai explodir a bomba. Acredito que nos próximos 30 anos a população vai ser inferior a 150 milhões e a maioria da população velha. Eu digo o seguinte, o nosso INSS não demorará isso para explodir. Com a reforma agora só pode se aposentar as pessoas normais, né? Não a galera que pertence a essa casta da alta roda, nós da raia miúda, só podemos nos aposentar com um valor mínimo. A Sandra contestou a do presidente aqui, dizendo que haveria um aumento de consumo de drogas, iria para drogas mais pesadas. Ela disse que não concorda com ele. Ela disse que a Sandra não concorda? A Sandra Almir não concorda, não. A Sandra... Eu sempre vejo a maconha como uma droga que pode ser... A maconha pode ser uma droga de entrada para outras drogas. Mas também pode ser uma droga de entrada e manutenção. Não, cara, eu acho que ela é uma droga social, cara. Exatamente. É uma droga social, como a cocaína o é também. É uma droga social. Não estou entrando no método da dependência, vamos deixar bem claro aqui. Não estou discutindo os efeitos colaterais do consumo. Mas, por exemplo, o crack não é uma droga social. Não.
Não é uma droga social pelos efeitos colaterais que ele dá. Já a maconha, por isso que se fala até no uso recreativo da maconha, entendeu? E a questão da cocaína, são drogas sociais. Eu não acredito que seja um escalonamento para. Eu não acho que seja um escalonamento. Comecei na maconha, vou para tal degrau, depois para o outro, até que chegarei no crack futuramente. Eu não acredito nessa ideia. O que eu vejo, por exemplo, é que o consumo desenfreado, sem nenhum controle por parte do Estado, por parte da Anvisa, é nesse ponto que eu gostaria de chegar sempre. Entendi. Como é que vai ser esse controle? Ultimamente eu tenho visto algumas coisas sobre esse universo aí. Eu vi que algumas pessoas estão fumando crack com palha de aço. Com palha de aço. Isso é uma coisa... A presidente ali está contestando aqui, o Verona saiu, diz que tem uma reunião agora às 16, boa reunião, mas a questão da pirâmide, da faixa etária, ela vem mudando. Mas ela vem mudando já há certo tempo. Sim. Está invertendo, né? A base está ficando mais estreita. As populações estão envelhecendo de uma forma geral, até por uma questão óbvia. A expectativa de vida está aumentando. E salientando-se ainda, viu, o pessoal aí, o presidente, a própria Sandra colocou aí, fez um comentário. Em relação ao INSS, ele foi projetado para uma expectativa de vida de 55 anos. Exatamente. E quando você tinha uma pirâmide social que era base larga com estreito. Você tinha mais pessoas trabalhando para sustentar o menor número de pessoas. E hoje, com planejamento familiar e expectativa de vida mais longa, você tem base estreita e... Eu não vou falar cume largo, que fica estranho, né? Fica muito estranho. Mas o topo da pirâmide mais largo. Aqui o presidente colocou, crack não, mas a cocaína é tão maléfica quanto o crack, mas não te tira tanta dignidade. Olha... É complicado, cara, discutir isso. Porque, vejam só... Porque a pessoa que está no crack, ela acaba vivendo na rua, né? Ela acaba vivendo na rua. Dependendo da dependência que você tem, presidente, é terrível. Você tem pessoas que dependem, por exemplo, de pessoas que usam cocaína há décadas. Nós conhecemos. Nós conhecemos. Então, tem pessoas que fumam há décadas maconha. Entendeu? Por exemplo, se você pegar o Morro no Rio de Janeiro, não tem o crack. O Morro do Rio de Janeiro não quer o crack porque o cliente morre cedo. É claro. Então você veja, o cara que vende droga não quer usar o crack no Morro do Rio, ele usa na avenida. No morro, você lembra que a cocaína era chamada antigamente de pó da granfinagem? O pó da granfinagem. Era as festas da elite que eram regadas a cocaína. O próprio Freud receitava cocaína. A cocaína era vendida em farmácia para dor de dente até 1910, 1915. Você comprava em potes de 100 gramas para dor de dente. Então, perceba, ela foi mudando a conotação. Então, o que nós acabamos... Está falando o Oli que viu isso. Exatamente. Buscava para o meu pai com dor de dente. Mas eu digo assim, são situações bem diferentes. A dignidade da pessoa pode mudar, às vezes, até com a questão da bebida alcoólica, que é legalizada. Claro. Ela muda a dignidade. O álcool é um vício terrível também, o né, álcool, cara? eu digo para você que ele é uma droga familiar, né? Porque a família toda sofre. Ali próximo à nossa casa, ali, de vez em quando eu vejo um cara descendo com uma bicicleta. Então você já viu? Já, claro. Eu fico imaginando sempre como é que ele chega em casa. Como ele chega em casa. Então, em que condições ele chega em casa? Uma vez eu o vi descendo com um amigo, um em cada ponto da bike, tentando equilibrar. Então você veja, isso é uma droga que... terrível. É socialmente aceita. Tanto que essa era a nossa última pergunta da pauta de hoje. O que é pior? Beber todo dia ou uma vez por semana? Essa é uma pesquisa que está sendo realizada. Deixo para vocês responderem nos comentários e depois aí para a gente contestar no próximo episódio. O que estão dizendo aí, Oli? A Sandra diz que a questão não é sobre o que você acha, mas sobre os estudos sobre o assunto. Perfeito. Existe uma série de estudos em relação à questão de droga que é terrível, Sandra. E a droga é realmente um problema muito mais sério do que simplesmente nós estamos comentando aqui, né, Paulo? Claro. Nós estamos aqui num bate-papo aqui totalmente informal. Mas quando você pega estudos a fundo,
com relação à droga é um problema sério. Se entrar no mérito, até diga, não tenho nem capacidade para ficar discutindo se o cara vai evoluir para outro ou não. Mas nós temos muitas drogas legalizadas que são tão problemáticas quanto. Acabamos de falar sobre a questão do álcool mesmo. Por exemplo, se a Sandra quiser alguma referência bibliográfica nesse aspecto, eu, como cientista cognitivo, eu posso afirmar para você que os estudos mais sérios, mais recentes, feitos com duplo cego e tudo mais, mostram que existe um prejuízo cognitivo para o usuário de maconha. Isso a Sandra está bem posicionada no que ela está dizendo. Ela está pautada realmente em estudos. Alguma coisa ela leu em relação a isso. Ninguém está dizendo que ela entendeu, mas o posicionamento dela é exatamente esse. Ela está fazendo esse questionamento que está colocando aí. O presidente disse assim, na opinião dos senhores, qual seria o ideal para a Previdência? Na minha opinião, até 2 salários, já que o modelo atual não se sustenta. Título de capitalização, acho que não dá certo também. Título de capitalização dá menos do que o processo inflacionário, não vai render nada. Título de capitalização é bobagem. Na minha opinião, isso deveria ser revisto. A forma como é tanto gerido as fontes de financiamento do nosso sistema previdenciário, tudo isso deveria ser revisto. Mas para rever isso de uma forma que seja positiva, você não poderia fazer isso com os políticos que nós temos hoje. De jeito algum. Não. Fazer com o político que nós temos, com o funcionalismo público que nós temos hoje, é impossível fazer uma reforma previdenciária. Você teria que fazer uma reforma previdenciária hoje e separar nitidamente o que é público e o que é privado. Primeiro que a reforma da Previdência para o Brasil ela deveria ser alienígena. Como assim? Você deveria entregar para um alienígena fazer, escrever o texto, trazê-lo já aprovado e falar assim, a partir de agora é isso. Sem possibilidades de emendas e revisões, porque a gente sabe que é isso que vai dobrando o galho até quebrar. E assim, eu vejo assim, você tem que separar público, o público se sustenta por si só. Então, se você é funcionalismo público, faça a sua contribuição paralela, mas não esteja atrelado ao INSS, porque são 2 regimes completamente diferentes. 2 regimes completamente diferentes. Existem algumas que são separadas, né? Você tem alguns regimes previdenciários que são separados, mas o grande problema é o bolo vai todo para o mesmo lugar e todo mundo pode retirar, né? Isso é triste. Tira como quiser. Exato. E aí chega uma hora que não tem mais dinheiro suficiente para isso. Então o rombo que nós estamos tendo aí é um rombo que pode se agravar ainda mais em função dessa nossa dívida hoje. Concordo. É isso aí. Já deu o nosso horário hoje, meus queridos. Foi um bate-papo com vários assuntos aberto, assunto interessante. Passamos pelo universo todo aqui. E é sempre bom falar com vocês. Perguntas sempre bem pertinentes aqui, ó. Legal, debate bom. Lembrando, segunda-feira que vem, mesmo horário, mesmo canal, vocês já sabem como nos achar. Mandem as sugestões de pauta tanto para o Oli, para mim, para o Tessaro. Deixem os comentários e divulguem os nossos vídeos. Beijo para todo mundo, tchau, até semana que vem. Um abraço. Um abraço.